Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Border RS. Quem fala com vocês sou eu, Zapwal. E como vocês podem ver, nosso amigo Azeredo, ele foi desintegrado no último ataque dos Illuminates. E, infelizmente, eu só consegui recuperar o esqueleto dele. Mas, eu prometo pra vocês que no próximo episódio do Verdades, o Azeredo vai estar inteiro, vou dar um jeito de reconstruir as partes dele. E dar um jeito de deixar ele 100% para apresentar mais uma vez. Mas bom, esse aqui é o Verdade Semanal. Notícias que a mídia esconde de vocês no mundo dos games dessa semana que acabou de passar. E no, no Verdade de hoje, a gente vai comentar sobre bancos controlam a distribuição de jogos not safe for work na Steam e no itch.io. Ubisoft diz que microtransações deixam o jogo divertido, que pra mim é um absurdo. E Elden Ring Night Rain, com 2 jogadores, é anunciado. Além disso, também temos o anúncio de um novo Battlefield, o Battlefield 6. E uma notícia aqui pra destruir mais o Azeredo, que está morto aqui na minha frente. Forza 5 bateu o recorde de jogo mais vendido no PlayStation 5. E bom, começando pelo começo. Bancos controlam a distribuição de jogos not safe for work. Como o Azeredo ele tá morto aqui do meu lado, provavelmente esse verdade ele vai ser mais curtinho. Porque como eu tenho que comentar sozinho, eu não tenho muito com quem falar, a não ser o cadáver do meu amigo, eh, talvez eu não discute muito sobre os assuntos. Talvez eu fale deles e já pule pro próximo. Ou talvez comente um pouco sobre. Bom, a gente vai ver no decorrer do episódio. Se o episódio for por ar, significa que ficou com tempo suficiente pra virar um episódio do Borg. Eu espero que pelo menos tenha 15 minutos, vai. Eu não sei. Eu também não sou o melhor apresentador. Geralmente, quando eu fico em silêncio, o Azeredo me dá uma ajudada. Mas como o Azeredo só tá em silêncio hoje, eh, vou tentar segurar o Verdades aqui pra verdade chegar em todo mundo e os globistas não conseguirem dominar o conhecimento geral. Bom, sobre esse assunto dos bancos controlarem a distribuição de jogos not safe for work, é um negócio extremamente bizarro para início de conversa. Pelo que eu entendi, vendo na notícia, algumas empresas, alguns bancos, como a Visa, o Mastercard e o PayPal, eles têm regras específicas envolvendo a distribuição desse tipo de jogo. Então, por exemplo, no itch.io, alguns jogos já foram removidos da plataforma por causa dessa política. E a Steam, aparentemente, também vai ser afetada com isso. O, todo esse lance de empresas, querendo ou não, elas não querem ser afiliadas a esse tipo de coisa. Até porque se eu fosse esse esses Illuminatis que mexem com dinheiro alheio, eu não ia querer que o meu dinheiro estaria envolvido nesse lance de pornô em geral, entendem? Ah, a questão é, isso aos poucos vai causando um efeito dominó em tudo que a gente vê na indústria. Porque pensa que se a gente começar agora a remover os jogos nas Safe Works das plataformas, se os globistas conseguirem remover esses jogos, aos poucos, cada vez mais vai ser comum a gente ver esse tipo de coisa acontecendo em outras partes. Sei lá, um banco tem algo específico com uma opinião específica, e daí, sei lá, lança um jogo envolvendo isso, e talvez esse jogo ele seja destruído, destrochado da plataforma, justamente porque a distribuidora, no caso dos pagamentos, ela não é muito a favor desse tipo de coisa. Eu, sinceramente, não vejo como afeta muito os caras, mas provavelmente deve dar algum tipo
não questão de prejuízo, porque eu não acredito que o Mastercard tá sendo prejudicado porque tem o Hentai Furry 2 na Steam, tá ligado? Mas acredito que a parte mais. Como eu posso explicar mais do caráter da empresa? E isso tá influenciando a questão do banimento dos jogos. Alguns jogos já foram banidos do itch.io. E até agora a Steam não se pronunciou. Eu vi que algumas pessoas do itch.io falaram sobre isso prejudicar o pessoal que distribui pagamentos dos jogos, esse tipo de coisa. Mas até agora a Steam ficou caladinha, não deu um pio, que é de se esperar dos globistas que mamam a teta do governo, né? E bom, além disso, tivemos Ubisoft defendendo, não só defendendo, como dizendo que microtransações são divertidas. O que deixa o meu amigo aqui do meu lado, o Azeredo, que já tá morto, mais morto ainda, pra início de conversa. Ah, e eu fico embasbacado com esse tipo de coisa. Como é que. É claro, eu sou a favor do capitalismo, o Azeredo que tá aqui morto, ele também é a favor do capitalismo. Isso ou talvez seja a arma que a gente consiga destruir o globista e o pessoal de esquerda. Mas dizer que microtransações, pra gente que não é muito assalariado gigantesco, ah, são divertidos, ainda mais em jogos que a Ubisoft cria, que é mais baseada nesses jogos AAA, esse lance de jogos muito grandes, jogos Plus, que eles já são muito caros, por sinal. O Assassin's Creed Mirage mesmo tá tipo na bagatela de 200, R$ 300. E, querendo ou não, é um jogo que não necessariamente precisaria de microtransações. A gente não vê um jogo grande, a gente não vê um GTA fazendo microtransação dentro do jogo, a não ser no online, esse tipo de coisa. E mesmo assim, não são microtransações que modifica tanto a gameplay do jogo. Já no, a Ubisoft, ela diz sobre tanto esse lance de outfit, né? Esse lance de customizar o personagem, como de dar vantagem. E é aí que me pega. Esse lance de tu ter a condição de pagar pra conseguir ser melhor no jogo. Isso é bizarro na minha concepção. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. E não é um jogo tipo um free to play, não é um Paladins ou um Overwatch. É um Assassin's Creed, é um Far Cry, tá ligado? Não que tenha um online e esse tipo de coisa, tá ligado? Mas mesmo assim, eu acho que isso muda a experiência do jogo. Tudo isso de você tem um jogo que é planejado daquele jeito. Quando a gente escreve um jogo ou programa uma história ou algo assim do gênero, a gente tem o jeito que a gente fez aquilo pra ser jogado. E daí tu vai pagar pra conseguir ter vantagem nisso. Pra mim não tem muito como isso ser divertido em si. Claro, tem algumas pessoas que gostam desse lance, pessoas de muito mais condições do que eu, pelo menos. E tem esse lance desse prazer de gastar o dinheiro com o game, com o jogo, e ir atrás disso e querer ficar melhor desse jeito, ao invés de depositar um tempo e tentar fazer da melhor forma possível. Mas esse lance de microtransações, na minha opinião, extremamente desnecessário. Por mais que eu defendo o capitalismo e sei como ele pode ser bom para o mundo, existe formas específicas de evitar que a mídia distorça o capitalismo para conseguir manipular os jogadores para render em cima da gente e começar a fazer mais lacração, porque o último Assassin's Creed foi pura lacração, porque tinha homem, negro e mulher, né, Zeredo?
Sabe as palavras, apenas. Sabe as palavras do meu amigo Azeredo que está aqui do meu lado. Ah, bom, além disso, além da Ubisoft, tivemos um anúncio que Elder Ring Night vai ter modo de 2 jogadores. Inclusive, um segundinho que eu acho que temos trailer disso. Eu vou dar uma olhada aqui, produção. A produção tá meio defasada, parte da produção está em choque, porque o Azeredo está morto, o cadáver do Azeredo está aqui. Então parte da produção está triste e extremamente abalada, né? Então, como estamos apenas comigo aqui no negócio, o Azeredo infelizmente foi de arrasta pra cima pelo laser dos Illuminates, do olho que todo vê. Apenas eu e a produção estamos tentando organizar as coisas e a produção tá meio em choque. Então talvez algumas coisas demorem mais do que outras. Mas bom, temos trailer do anúncio. E vamos dar uma olhadinha nesse trailer, porque o Elden Ring em si, o Night Run, quando ele lançou, muita gente caiu em cima desse lance do jogo não ter para 2 jogadores, porque quando tu joga com 3 pessoas é muito difícil tu conseguir um grupo de 3 pessoas ou mais para conseguir jogar o jogo. E jogar sozinho é impossível. Aquele jogo foi feito para conseguir jogar com mais pessoas, para ser co-op. Inclusive, agora que eu percebi, eu tô sem minhas pernas. Tá. A questão é, o Elden Ring Night Run foi criado para esse lance de ter mais pessoas para jogar. Daí o pessoal que tentava jogar sozinho, até o pessoal que é mais experiente em seus likes, pessoal que sabia jogar o jogo bem, tava tendo muita dificuldade de conseguir passar desses momentos. Mas bom, vamos dar uma olhadinha no trailer aqui. Deixa eu tirar a tartaruguinha aqui e botar o trailer. Temos o trailer, perfeito. Vamos dar uma olhadinha. Legal. Pô, não tem como. Elden Ring tem uma estética muito bonita, né, cara? É impressionante como esse jogo é lindo artisticamente. Cara, muito bonito, não tem como. E é isso, o 2 jogadores era algo que estava muito esperado pelo pessoal de Elden Ring e Netrunner, ainda mais quem não tinha condição de jogar com 3 pessoas. Inclusive, eu até acho que eles demoraram para conseguir trazer essa coisa pra gente, né, pro pessoal que quer jogar. Pra mim, isso deveria ter desde o início do jogo. Eu entendo que o motivo do jogo ser para 3 pessoas, ele foi planejado para no máximo três. ah, eu acho válido e tal, mas ainda assim eu acho que deveria, desde o início, ter essa opção de 2 modos de jogadores, de dupla, assim por dizer. Ah, É interessante, é um bagulho a mais pro Elden Ring. Algo que o pessoal já tava querendo há muito tempo, porque estavam tendo muita dificuldade, ainda mais pessoas que não tinham condições de ter um grupo muito grande pra conseguir jogar o jogo. Agora dá uma facilitada em tudo, fica mais bonitinho. O jogo continua lindo do jeito que ele é. E é isso. Mais uma atualização aí do Elden Ring, que nem dizia meu mano Mago dos Games, inclusive marcando aqui no bingo, né? A primeira e única, se pá, marcação do bingo. Oh, meu Deus, eu estou sem. Oh, meu Deus. Só porque eu falei, eu vou ter que pausar a gravação. O que também vai ter mais uma. Calma aí. Não, não. É. Mais uma interrupção. A questão é. Teve mais uma marcação no bingo agora, que a gente teve que dar um cortezinho aqui no. Porque a lista foi. Teve uma tentativa de sabotagem da lista. O governo Esse governo de esquerda tá tentando derrubar
O Borda, mais uma vez, eles já eliminaram o meu amigo, que tá morto aqui do meu lado, e tentaram derrubar os servidores do Borda. E por um breve momento eu perdi a minha lista. Mas, a gente já tava no hype de ver trailers agora, né? Vamos dar uma olhadinha também no trailer de anúncio de Battlefield 6. Que tá aí uma franquia que eu não via muita coisa há muito tempo. Teve o Battlefield 46, pelo que eu sei, 41, 45, eu não sei direito. Que foi um completo fracasso na minha concepção, porque o jogo lançou, teve muito hype no jogo, mas a gente não viu nada de Battlefield depois disso. Foi só silêncio. E eu quero dar uma olhadinha, ver como é que tá essas novas coisas, essas novas mecânicas. O gráfico, obviamente, vai estar um absurdo, né? Porque o Battlefield sempre focou nessa lance do gráfico absurdo, por mais que o 46 ele não tava nos melhores, tinha algumas coisas muito esquisitas, destruição de cenário errado, bugs e principalmente falta de jogador, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Mais uma vez a gente vai retirar a nossa tartaruguinha aqui, colocar o trailer, que já está na tela, e vamos dar uma olhada nesse novo BF, nesse novo Battlefield. Ó, presidentes. Os Illuminati. Ó a guerra. Os Illuminati. Ok. Caralho. Eita, como é que tem trilha sonora? Tem trilha sonora, a gente tira o áudio. Eu não sei se tira a nossa monetização. Mas, ó, a questão é, o jogo tá esteticamente bonito, a gente vê toda essa questão. Talvez ele não seja 100% assim, porque obviamente isso é uma cinematic. Ah, mas acredito que não seja muito diferente disso, até porque a gente tem jogos que são absurdos. O próprio GTA 6 tá aí pra provar que é tudo um absurdo, né? Nessa questão gráfica. É onde o pessoal sempre tá buscando mais o realismo e melhorar a capacidade gráfica das coisas. Ó, a lacração. Mas eu quero ver como vai funcionar a destruição de cenário de Battlefield, porque tá aí um ponto que sempre foi muito presente, né, em todos os jogos. E eu quero ver como é que ele vai funcionar nesse, até porque faz muito tempo e nas cutscenes a gente tá vendo bastante destruição ao Battlefield 6. Bastante destruição de cenário, esse tipo de coisa. E parece que tá tudo muito explosivo, tudo muito estourado e, e tudo muito destrutivo, né? Afinal, destruição de cenário, esse cara é 4. E tá aí, um novo Battlefield. A gente viu um pouquinho dos Illuminates ali, os o maldito presidente dos Estados Unidos. Que aí todo mundo sabe que é um fantoche dos Anunnakis e dos Illuminates pra dominar o resto do planeta. Tanto que é por isso que o Trump aumentou a tarifa aqui pro Brasil. Porque ele sabe que é aqui que o Border RS habita. E além disso, além do novo Battlefield, a gente teve a notícia que Forza 5 é o jogo mais vendido do PlayStation 5. Isso pra mim, eu que não sou muito fã da Sony, ah, sou muito mais fechado com meus manos do Xbox. Pra mim é uma satisfação enorme dar essa notícia. Pro meu amigo não tanto, porque ele tá morto aqui na minha frente. Mas, pra mim, é uma notícia bangers. O Forza 5, ele vendeu 3 milhões de cópias no PlayStation 5, superando o que antes era o Monster Hunter, pelo que eu dei uma olhada. E isso mostra não só esse lance
do quanto o PlayStation não tem jogo, e tanto que os jogos que tá vendendo são jogos que não são tão exclusivos da PlayStation, não são. São de empresas rivais, tá ligado? Isso eu acho um absurdo. Não um absurdo ruim, é algo bizarro. Como tu desenvolve um console que ele não tem jogo, cara? Eu nunca vi isso. Claro, tem os seus jogos, tem os seus 300 The Last of Us 2, que lança remake, remaster, deluxe, todo. A cada 3 anos tem um novo The Last of Us, eu não duvido que vai ter um novo agora. E tanto que eu acho bizarro como a Sony já comentou sobre o desenvolvimento do PlayStation 6, inclusive é algo que a gente não comentou aqui no Borda, pelo que eu sei, mas no futuro eu tenho certeza que a gente vai comentar sobre isso. Tanto que o Lazeiro ele tá de cair os ossos aqui, de tanto angústia pra comentar sobre isso. E esse lance de tu abandonar um console sem ele ter uma biblioteca grande, porque se a gente for comparar com a época do PlayStation 1, o PlayStation 2, tem uma quantidade absurda de jogos. Sabe que todo mundo tinha esse lance de publicar pelo console e também não tinha um mercado tão grande, não tinha um PC, não tinha. O Xbox até tinha, mas pelo que eu sei, a Sony era muito mais presente no mercado. A Sony e a Nintendo, e aos pouquinhos a Sony foi derrubando a Nintendo. Nessa questão de ser a top 1, eu acho que atualmente a Nintendo não é mais aquilo que ela era antes. Na questão de gigantesca, ela continua muito grande. Inclusive lançou o Donkey Kong e o Banana Freeze, que a gente não. A gente comentou lá, a gente viu o trailer, eu acho, aqui no Bordo. Eu fiquei muito hypado. Foi o primeiro episódio do Bordo. Eu fiquei muito hypado para esse jogo novo do Donkey Kong. Não vi nada. Espero um dia poder trazer aqui pro Border RS. Ah, assim, uma série nova. Inclusive, eu nem sei quando que a gente vai ter série, tá? Porque a gente tá no aguardo pra ter série nova. O Vazeiro até morreu de tanto esperar. Ah, mas em algum momento a gente vai ter alguma série aí, alguma gameplay. Então eu espero que até esse ano a gente tenha. Porque a gente já tá quase no final do ano e nada de gameplay. Nada de gameplay. Mas bom. A questão é, a Sony, ela foi muito grande antes, com muitos jogos na biblioteca. O PlayStation 3 também tinha muitos jogos, o PlayStation 4 tem bastante. Mas o PlayStation 5 a gente não vê muita presença de jogos e eles já estão indo para a próxima geração. O que eu acho bizarro. E de jogos que a gente tem exclusivo de PlayStation, jogos que a pessoa vai atrás pra jogar o PlayStation, ou eles não são tão grandes assim. Ou eles já tiveram em outros consoles, como o The Last of Us, que tá no Play 4, no Play 3, no PC. O God of War mesmo, ele começou como exclusivo, tanto o 18 como o Ragnarok. Ele começou como exclusivo, mas agora ele tá presente tanto no PC quanto no PlayStation. Ah, no o Spider-Man também, os dois homens, os quatro, três Homem-Aranhas, tem o Miles Morales, o um e o 2, né? E eles também, eles começaram exclusivos no PlayStation, mas também lançaram no PC, então aos poucos, aquele lance que a PlayStation tinha de caralho, eu vou comprar um PlayStation pra conseguir jogar um exclusivo da PlayStation, foi aos pouquinhos abaixando, e agora a gente não tem uma quantidade de jogo que vende o console. E tanto que agora vem o Forza, e o Forza superou as expectativas no PlayStation 5, algo que não é nem da Sony, não é nem algo do ramo deles, é da empresa oposta, inclusive. O que pra mim chega a ser assim cômico, chega a ser engraçado isso. E como a Sony tá abandonando aos pouquinhos o PlayStation 5 pra começar o desenvolvimento do Play 6, eu fico em choque como aos poucos as coisas estão indo tão rápido, a tecnologia tá avançando, mas ao mesmo tempo não, porque a gente vê uma diferença gráfica muito pequena do 4 pro 5. Claro que agora tá no começo da geração, então talvez a gente não veja aquele gráfico foda do GTA 6, porque o pessoal ainda já tá testando e tá, por mais que o PlayStation 5 eu acho que já tá no mercado há 4 anos, ah, mesmo assim, eu ainda acho que eles não foi utilizado o motor gráfico máximo do Play 5. Até agora eu acho que só teve um pouco mais do mesmo.
algo que já tinha antes e que agora só foi um pouquinho mais masterizado, mas não desenvolveram mais do que isso. E ver a Sony pegando essa oportunidade de desenvolver a geração e pegar o auge dela pra depois ir pra outra, e já começar indo pra outra agora, já desenvolver o PlayStation 6, eu acho meio bizarro. Ainda mais agora que a gente vê que o Play 5 ele não é mais uma opção, pelo menos pra mim. Pra mim nunca foi opção. Mas o Play 5 não é uma opção de console bom, atualmente. Claro, caralho, é um Play 5 e tal, tem o seu peso, mas não tem aquilo que chama atenção, não tem o que a Nintendo tem de inovar nos jogos ou trazer aquela parte da nostalgia misturado com inovação, ou não tem o lance do serviço que a Xbox tem e o jeito que os jogos são tratados dentro da loja deles e lance de muitas promoções e muitas coisas que facilitam a parte da compra, não só como o Xbox é mais barato, também atrai mais. A Sony meio que tava naquele limbo de caralho, temos um videogame foda, com jogos fodas, e é isso. Mas atualmente não tá tendo jogo. Tanto que o Forza ele superou como o jogo mais vendido na plataforma. E isso chega até a ser meio triste, né? Porque a Sony tava no auge dela há pouco tempo atrás, com o lançamento de vários jogos exclusivos, vários jogos que são muito bons. Esse lance do God of War, o Horizon Zero Dawn, muito foda. E atualmente eu não vejo mais esse aumento dos jogos da Sony, eu vejo mais esse lance de, caralho, The Last of Us 2 Remaster, Remake, Deluxe. É bizarro. Esse tipo de coisa bizarro. Mas bom, essas foram as notícias de hoje. Eu sei que foi um pouquinho mais curtinho. Meu amigo está morto do meu lado. Eu estou segurando o choro para não começar a derreter aqui em frente às câmeras. Eu agradeço você que assistiu até aqui, que conseguiu me aturar falando com o meu amigo, com o cadáver do meu amigo esse tempo todo, sobre as notícias, as verdades que a mídia esconde tudo da gente, de nós jogadores. Eu espero encontrar minhas pernas em algum lugar daqui que eu infelizmente perdi, mas eu garanto pra vocês que no próximo episódio vai estar tudo bem. Eu vou reconstruir as células do corpo do Azeredo até ele estar no seu estado total. E também vou encontrar minhas pernas. E, bom, muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado por me fazer companhia para conversar um pouco sobre o que a mídia esconde, sobre as notícias que a gente teve essa semana. Foi uma semana até que bem paradinha, não teve muita coisa grande. Teve esse lance engraçado envolvendo o Not Safe for Work, com as empresas e o Forza superando tudo isso, mas não teve algo tão grande. Então, muito obrigado por assistir. A gente se vê na próxima verdade e bye bye.